quero perguntar uma coisa. Quem aqui gosta de beber água? Mas gosta de verdade mesmo. Eu gosto de beber água. Olha, pouquíssima gente levantou a mão. Está me dando um fanico aqui, ó. Está me dando uma coisa aqui. Quem aqui só bebe água por obrigação, porque tem que beber? Ai, Jesus, tem misericórdia da vida desses irmãos. Ai, meu coração. Quem aqui substitui o chá ou um sumo por água? Não. Ai, a minha vida, gente do céu. Eu temia que essas respostas fossem acontecer, né? Eu podia falar aqui hoje só sobre a importância de bebermos água, né? O que a água representa para o nosso corpo, para a nossa saúde. Numa das redes das mulheres, eu brinco que eu falo com as minhas pacientes que eu trabalho na base do trauma, né? Eu assusto vocês, que se vocês não beberem água, o vosso organismo vai buscar água no intestino e o vosso corpo é hidratado com água de cocô. É isso que acontece, por isso é que vocês vivem com dor, inflamada, etc. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas eu visto de tantas pessoas que dizem que não gostam de beber água e só beber água por obrigação, merecia levar uma lição sobre água, né? Gente, a água é vida. A água é a melhor bebida do mundo. A água não tem sabor ruim, nem sabor bom, nem é salgada, nem é doce. Quem não gosta de água desistiu da vida. Não tem como não gostar de água. E gravem isso, adulto não faz só o que gosta, faz o que é preciso. E para você viver com saúde, você precisa de beber água, amém? E já que estamos a falar de água, nós temos que ir para a fonte da água viva, amém? Quem aqui, ok, você não gosta de beber água, mas não tem como negar que quando você tem sede, no verão, você está trabalhando, você fez uma caminhada, e você está com a boca seca, aflito de sede, e você deseja beber água, e você bebe aquela água fresca, aquela água mata a tua sede. Isso sabe ou não sabe a vida? Sabe bem. Você sente cada célula do seu corpo ser hidratada, não é? Então, a água só nos sabe bem quando nós temos sede. Vamos abrir João 7, 37 e 38, por favor. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, em algumas versões diz que Jesus gritou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. No 38 diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus está dizendo aqui que quem é que pode seguir ele? Quem tem sede. Só pode seguir Jesus quem tem sede. Não é quem ganha mais, não é quem é português, não é quem é brasileiro, não é quem é da Coreia, não é quem é americano, é quem tem. Só posso seguir Jesus se eu tiver sede. Isaías 44 diz, 44:3. Isaías 4:3. Porque derramarei água sobre o sedento. Vou ler minha versão. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vamos a seguir. Isaías 12:3. Isaías 12:3. Eu vou ler aqui vários textos seguintes para depois falarmos. E vós, com alegria, tirareis água da fonte da salvação. Só tiramos água da fonte da salvação com alegria. Só recebemos da salvação com alegria se nós tivermos... só quem bebe água está falando. Se nós tivermos... Não é sede por obrigação, é sede. Eu preciso ter sede. Amém? Apocalipse 21:6. Apocalipse 21:6. Eu vou ler minha versão, que está diferente, tá? E o Espírito, não, está certo. E disse-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém? Apocalipse 22:17. Eu quero mudar o seu mindset sobre água. Olha meu marido infartando. Você vai sair daqui desejando água. Vão esgotar a água do café da igreja hoje, pastor. 22:17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede,
venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Lucas 6, 21. Vou ler só mais 2. Vamos lá. Lucas 6, 21. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos, saciados. Bem-aventurado vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Depois nós passamos para o 25, do Lucas 6. Mas, ai de vós, os que estáis fartos, porque vocês vão ter fome. Ai de vós, os que agora ri, porque vocês vão lamentar e vão chorar. O momento de nós termos sede, o momento de nós buscarmos e conhecer Deus é agora. Agora, a Bíblia está dizendo que este é o momento onde Ele nos oferece alimento para a nossa alma. Onde Ele oferece uma água jorrando como fonte de água viva. Esse é o momento de nós bebermos, porque este momento um dia vai passar. E nós vamos desejar o pão, e nós vamos desejar a fonte, e vai ser tarde. Quando não tivermos fome agora, quem não tiver fome agora vai ter fome na eternidade. Se você não tiver sede agora, você vai ter sede na eternidade. Se você não tem sede agora e você não bebe água física agora, lá na frente vem a fatura. E os rins sofrem, e o fígado sofre, e os teus órgãos falham, e o teu cérebro falha. Isso, a sede física. A sede espiritual, nós também vamos ter dela. E nós vamos passar uma eternidade sedento. Aquela sede que eu disse lá no início, quando está calor, quando nós fazemos uma caminhada e nós pagamos 5 euros por uma garrafa de água, nós teremos essa sede, e essa sede vai ser eterna. Então, o momento de nós saciarmos a nossa alma é agora. Eu não sei se você faz uma lista no início do ano, colocando lá os seus objetivos, as suas realizações, mas na sua lista precisa ter que você quer ano após ano, ter mais fome e sede de Deus e pelas coisas de Deus, amém? Eu falo isso o tempo todo com os adolescentes e semana passada nós até falamos que às vezes nós achamos que nós reconhecemos a voz de Deus, que nós temos essa intimidade, que nós buscamos Deus, que nós ouvimos Deus, aprendendo de Deus. Entanto, nós colocamos ali naquele dia várias situações hipotéticas, se nós realmente conseguiríamos identificar a voz de Deus no nosso dia a dia. Como é que hoje, na nossa geração, nessa modernidade, nós reconhecemos a voz de Deus? E nós chegamos à conclusão ali que, se Deus tocasse a minha campainha hoje, sei lá, Patrícia, tu estava na tua casa lavando louça, alguém toca a campainha e fala, hello, I'm God, quero subir aí, tu abre a porta? Não, não abrimos, não reconheceríamos, não saberíamos como que... Claro que isso é uma situação hipotética, né, gente? Mas quantas vezes Deus fala conosco durante o dia, usando pessoas, e o ruído à nossa volta nos ensurdece e nós não conseguimos identificar, né, a voz do Espírito Santo. Nós achamos que nós sabemos, às vezes, defender a nossa fé e o motivo de nós escolhermos Deus, mas na mínima desavença, na mínima dificuldade, a gente acaba por mudar de fonte, a gente acaba por sentar e nos alimentar em outras mesas. Então, talvez nós pensamos, ou você esteja pensando que eu entendo que eu preciso dessa sede, que eu preciso buscar mais de Deus para a minha vida, é verdade. Mas eu não tenho, assim, tanta sede. Como que eu vou ganhar essa sede? Eu oro porque eu tenho que orar. Eu sei que eu preciso de orar e por isso eu oro. É igual, eu sei, quem não gosta de beber água, bebe por obrigação, não é? Às vezes parece que nós fazemos aquela oração da manhã e no fim do dia, entregando o nosso dia ou agradecendo pelo nosso dia e vira uma rotina de obrigação. Lemos a Bíblia por obrigação e até a gente vem na igreja porque tem que vir. É tipo aquele ditado, né? Já está difícil sem ele. Está difícil com ele, imagina sem ele, né? Só que não foi isso que Deus desejou para nós. Não é isso que Deus deseja. Não foi para isso que ele se tornou uma fonte, não é por isso que tem uma fonte inesgotável, para você ir beber um shotzinho pequenininho de água uma vez por semana. Não é para você vir os domingos e petiscar uns canapézinhos, umas entradinhas. Deus deseja que nós nos saciemos dele, que nós mergulhamos por completo no rio de água viva que é ele. Paramos de beber uns bocadinhos, paramos de fazer aquela oração, Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Quem entendeu, entendeu. Ai, ai. E isso, quando é que nós nos saciamos dele? Isso não acontece quando alguém sobe aqui e diz que você vai vencer e que você vai conquistar tudo que você deseja. Nós não somos saciados quando nós cantamos que nós somos cheios da unção e do poder. Quando nós estamos cansados, nós corremos para onde?
É com essa resposta que nós nos saciamos. Quando nós estamos desanimados, quem tem a última palavra sobre a nossa vida? Quando alguém nos decepciona, isso é suficiente para me afastar de Deus? Quando eu não ouço a mensagem que eu queria ouvir, eu continuo desejando a presença de Deus? O problema é que a gente vai dando bengalas espirituais, transformando a vida espiritual e usando bengalas para nos apoiarmos. Pessoas tornam-se bengalas, um líder torna-se bengala, uma amizade, um grupo, um louvor, um ambiente. E enquanto isso estiver tudo bem, nós continuamos caminhando, porque as nossas bengalas estão nos apoiando, estão nos sustentando. Mas basta uma dessas bengalas quebrar, que nós percebemos que nós nunca estávamos realmente apoiados em Cristo. Tudo aquilo que, quando é tirado de você, também leva a sua vontade de buscar a Deus, se tornou maior que Deus no seu coração. Eu vou repetir. Tudo aquilo que, quando é tirado de você, também leva a sua vontade de buscar a Deus, se tornou maior do que Deus no seu coração. Então, Deus não está chamando nós para buscá-lo porque Ele resolve os nossos problemas. Ele nos chama para buscá-lo porque Ele é o próprio bem maior. A promessa é a presença de Cristo. É saciar a tua sede de alma. É matar a tua fome de alma. E isso só acontece na presença de Cristo. Porque todo mundo tem fome. Todos nós temos fome de alguma coisa. Lembra em Eclesiastes que diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Essa é a nossa sede, essa é a nossa fome. Não vale a pena eu querer buscar preencher com outro alimento, com outra água, porque a minha fome é de eternidade. Então todo mundo tem fome. A pergunta é: de quê? Do quê? O maior perigo não é nós deixarmos de buscar a Deus, mas substituir Deus por outras fontes de alimento. Porque a nossa alma sempre vai procurar alguma coisa para matar a sua fome, o seu desejo, a sua sede. E nós falamos sobre defender a nossa fé, mas a verdade é que ninguém consegue defender aquilo que ainda não aprendeu a amar. Que ninguém consegue defender aquilo que eu não aprendi a desejar. Se eu não consigo justificar aquilo que eu amo. Se eu estiver na igreja pelos meus amigos, basta eu perder os amigos. Se eu estiver aqui por causa de uma liderança, basta o meu líder decepcionar. E adivinha, não, ele vai te decepcionar. Eu falo para os adolescentes, querido, um dia, infelizmente, eu vou te decepcionar. E você não pode sair deste lugar porque eu te decepcionei, porque eu não sou o motivo de você estar aqui. Se eu estou aqui porque eu gosto do louvor, basta aquele dia que não cantou a música que eu queria, eu já deixei de sentir a presença. Se eu estou aqui porque eu gosto das mensagens que me fazem sentir bem, basta chegar uma mensagem de confronto. E aos poucos, nós vamos embora, percebem? Assim, nós nunca estamos sendo sustentados, saciados e alimentados por Cristo. Nós somos sustentados e alimentados por coisas que vão existindo ao redor de Cristo. E João 6, Jesus nunca prometeu que ele seria o melhor músico, o melhor pregador, que teria o melhor ambiente, o melhor grupo de amigos. Ele disse o quê? Eu sou o pão da... O alimento nunca foi o ambiente, sempre foi Cristo. E Paulo é o maior exemplo disso. Vamos ler lá Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Repare que a palavra, Paulo diz assim, eu aprendi. Ele não nasceu satisfeito em Deus. Ele aprendeu. E onde é que ele aprendeu isso? Não foi na praia, não foi de férias. Não foi num ambiente paradisíaco, não foi depois de conquistar todos os sonhos dele. Ele escreveu que ele aprendeu a estar grato na prisão. Ele estava preso, injustiçado, e ele diz, a tua graça me basta. A graça de Deus me basta. Ele aprendeu que a sede e a fome dele é suprida por Deus, por Cristo. Foi ali.
que ele descobriu esse segredo e que o segredo não era receber mais, que o segredo não era ter mais, era precisar de cada vez menos porque Cristo lhe bastava. Às vezes nós esperamos que Deus mude as circunstâncias para nós termos alegria. Só que Paulo descobriu exatamente o contrário. Quando Cristo se tornou suficiente, as circunstâncias perderam todo o poder de controlar a alegria dele. Outra passagem maravilhosa é Atos 16, do 22 ao 25. O Rubem pode deixar ali atrás, por favor, mas eu não vou ler. Que é, quando Paulo e Silas eles estão presos, tinham sido espancados, as costas estavam lá abertas, os pés deles presos. Eles nem sabiam se eles iam sair dali vivos. Então Lucas vai e escreve, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles não tinham cantado porque Deus os tinha libertado. Eles nem sabiam que eles iam ser libertos. Eles cantaram antes da libertação, porque Deus já era suficiente. Porque eles estavam saciados. Eles não estavam com sede, eles já estavam alimentados. Então eles estavam agradecendo. Eles estavam adorando pela alma deles estar sendo saciada mesmo dentro da prisão. Eles não sabiam que as cadeias iriam cair. E nós sabemos disso porque a gente lê o texto, né? Então eles estavam presos, tinham sido espancados, sem garantia nenhuma de libertação. Se Deus abrisse aquela prisão, naquela noite, o texto continuaria mostrando dois homens adorando. Se Deus não abrisse a prisão, a Bíblia ia continuar mostrando que estavam lá dois homens adorando. Se nós olharmos para a carta de Paulo, também temos um padrão ali em Efésios 5, 19 e 20. Ele vai incentivar a igreja a cantar, a adorar em toda e qualquer circunstância. Efésios 5, 19 e 20, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O centro é Deus. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando a Deus com gratidão no coração. O centro não é vencermos inimigos. A palavra de Cristo é a gratidão. Sabe que os estudiosos aqui, o que eles cantaram na prisão, nós não sabemos qual foi a letra da melodia, mas diz a adoração. Eles não cantaram que os inimigos iam cair aos pés deles, que eles iam sair dali gloriosos e vitoriosos e todo mundo ia ver quem era o Deus deles, etc. Não, diz que eles adoraram. Alguns estudiosos dizem que Paulo provavelmente cantasse os salmos, porque os salmos eram o inário da igreja primitiva naquela altura. Então os salmos fazem o quê? Exaltam quem Deus é. Cantam a fidelidade de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus. Até quando os salmos são salmos de lamento, eles vão voltar os olhos para Deus, não vai pedir para Deus mudar as circunstâncias. O milagre de Atos não começou quando aquelas cadeias abriram. O milagre começa quando dois homens conseguem adorar a Deus antes de mudar qualquer circunstância. É Lucas aqui dizendo para nós que primeiro veio a adoração e só depois veio a libertação. E nunca é o contrário. Paulo e Silas não cantaram porque sabiam que Deus iria libertar eles. Eles cantaram porque mesmo que permanecessem presos, Deus continuava sendo digno da adoração dele. E isso confronta a nossa realidade, confronta a nossa geração. A gente às vezes diz que nós só vamos abrir, quando Deus abrir a porta, eu vou adorá-lo. E Paulo está dizendo para nós, adore enquanto a porta continuar fechada. Paulo diz, né, Deus respondendo para Paulo por causa do espinho na carne, quem lembra? E Deus diz para ele, eu não vou remover o espinho. Eu estou te oferecendo a minha presença. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes nós queremos que Deus tire todas as nossas dores, mas Deus quer formar pessoas que descubram que a sua graça vale mais do que uma vida confortável. Amém? A água dele é melhor que sumo de laranja. A água dele é melhor que limonada. A água dele é melhor que Coca-Cola. A água dele é melhor que vinho do Porto. Amém? Romanos 5, 3, 5. Também nos gloriamos na tribulação. Quem estava se gloriando na tribulação? Quem estava dando glória por estar sofrendo perseguição, por ser açoitado? É Paulo, porque ele já tinha entendido. Meu sogro fala isso muitas e muitas e muitas vezes. Que a tribulação produz perseverança. Perseverança produz experiência. Experiência produz
esperança. Ou seja, Deus usa exatamente aquilo que nós queremos evitar. Quanto mais você quer evitar, Deus diz, então tu tem que aprender isso daí. Tá? Então, 2 Coríntios 4:16 diz, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. O que é que Paulo está chamando de leve aqui? A prisão, os açoites, os apedrejamentos, a fome, os naufrágios, a perseguição. Ele dizendo, essa mosquinha aqui no meu ouvido, isso é leve. Para nós pesado é alguém falar de nós, para nós pesado é uma mensagem de confronto. Enquanto Paulo estava dizendo que toda essa tortura é leve diante da glória eterna, que tudo isso pesa muito mais. Para onde ele quer ir e o Deus que ele serve é sempre muito maior do que qualquer coisa que tentar tirar a fonte da vida que eu preciso. Amém? Não porque fosse fácil, mas porque ele estava sempre comparando tudo que acontecia com ele com a eternidade. Paulo estava sempre pondo na balança. O que é pior, eu ir preso agora ou eu ficar uma eternidade sem a presença e sem habitar na casa do meu pai? O que pesa mais? Imagine, né? Ele, comparando tudo com a eternidade, sai a famosa frase de Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Imagina quem é que diz isso. Se eu estiver vivo, eu estou com Cristo. Se eu morrer, eu encontro Cristo. Como é que nós vamos vencer alguém assim? Não existe ameaça, não existe chantagem para quem já encontrou aquilo que realmente procura. Então, o problema não é eu orar pouco, mas sim acreditar que Deus é um meio quando eu quero alcançar uma coisa. Deus não é um meio para eu ter um casamento melhor, uma vida mais confortável, um emprego, uma cura. Todas as outras coisas podem ser, sim, presentes de Deus, mas não podem ocupar o lugar de Deus. Amém? Quando Cristo deixa de ser o destino e passa a ser apenas o caminho para realizar os meus sonhos, nossa alma nunca vai estar saciada, porque nós vamos sempre precisar de alguma coisa. Lembra? A nossa alma sempre tem fome, todo mundo tem fome. Nós precisamos identificar de quê. A verdadeira fome nasce quando nós percebemos que apenas Cristo é o pão que nos alimenta. Ele é o próprio pão da vida. João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vocês entendem a beleza deste versículo? Fome e sede de Deus são as únicas coisas capazes de matar a fome e a sede, é o próprio Cristo. Não são as bênçãos dele, mas é ele. Essa linha que une as palavras de Jesus, a vida de Paulo e a experiência dos primeiros discípulos. Eles entenderam que a fonte e o pão não é o que Cristo pode dar, mas o Cristo em si. Amém? Provérbios 27:7. Vou beber água. Só um pouquinho. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Nós poderíamos ter aqui muitas interpretações, né, desse texto. Dá para interpretá-los de algumas formas. Mas voltando ao que eu costumo falar com os jovens e os adolescentes, eu digo para eles que eu queria que eles interpretassem esse versículo assim, poxa, eu estou tão satisfeito, eu estou tão saciado com a presença de Deus, que qualquer mel, qualquer banquete que me oferecerem deste mundo não vai me atrair, não vai me apetecer, não vai me saciar, não vai me dar vontade. Vocês entendem? Por que vocês não gostam que os filhos petiscam, beliscam, comem doces antes da refeição principal? Porque a refeição principal é o que tem nutrientes, que vai fazer teu filho crescer e ser saudável. Mas se ele comer um pacote de gomas antes da refeição, ele vai desprezar o almoço. É isso que às vezes nós fazemos, não é? É isso que esse versículo está dizendo. Então, o problema não é desejar que Deus transforme a nossa vida. A própria Bíblia nos ensina, sim, a pedir, a esperar, a sonhar, a confiar. O problema é quando nós só conseguimos permanecer diante de Deus enquanto Ele está entregando aquilo que nós desejamos. Ter fome e sede de Deus não é gostar de sofrer, não é procurar dificuldades, não é viver conformado com uma vida medíocre, porque Deus é um bom Pai.
Ele gosta de dar boas dádivas aos seus filhos. Ele conhece os desejos do nosso coração, a Bíblia diz. Ele se importa com as nossas dores, inclusive, ele nos manda apresentar as nossas dores perante ele. Só que existe uma diferença tão grande entre o desejar as bênçãos de Deus e precisar delas para continuar perto dele. Talvez nós não tenhamos confundido o que significa alimentar a alma. A nossa alma, ela não se alimenta quando alguém sobe aqui no púlpito e diz que você vai ter um ano de vitória. A nossa alma não se alimenta quando um louvor desperta uma emoção no nosso coração e diz que os nossos inimigos vão cair, etc, etc. Essas coisas até podem nos animar por um momento. Às vezes nós precisamos de ouvir uma mensagem de encorajamento, de um louvor de encorajamento, mas isso não sacia a nossa alma. A alma encontra descanso quando Cristo deixa de ser o caminho para conseguir alguma coisa e passa a ser a própria recompensa. E Jesus vai dizer isso quando ele diz que ele é o pão da vida. O pão não aponta para um alimento, ele é o alimento. Ele é a fonte. Amém? Então, talvez Provérbios queira dizer que quem está satisfeito despreza todos os outros banquetes, todas as outras ofertas, todos os outros sumos, todas as outras formas de matar a sede ou de matar a fome. Quem está satisfeito com Cristo não deixa de apreciar tudo que Deus concede. Apenas nós vamos nos dependendo dele e vamos permanecendo firme. Se Deus abrir uma porta, ele continua sendo suficiente para mim. Se Deus me mandar esperar, ele continua sendo suficiente para mim. Se houver abundância na minha vida, ele continua sendo suficiente. Se houver escassez, ele continua sendo suficiente. Porque nós encontramos o pão da vida. E quem já descobriu que Deus é o pão da vida, não existe circunstâncias nenhuma que nos tire este alimento. Até porque este alimento não acaba. Amém? É o único alimento que não acaba. Ter fome e sede de Deus não é amar o sofrimento, é amar tanto a Cristo, que nem a prosperidade, nem a dificuldade vai conseguir ocupar o lugar que só Cristo merece no meu coração. Então, o nosso desejo é que sim, nós tenhamos amigos que amem Jesus. É importante. E é bom termos amigos que amem Jesus também. Nós queremos sim ter líderes que nos inspirem. Nós queremos sim cantar louvores que nos aproximem de Deus. Nós queremos sim ouvir mensagens que fortaleçam a nossa fé. E tudo isso é maravilhoso, mas nunca pode ser a fonte da nossa vida espiritual. Porque um dia um amigo vai falhar, um líder vai decepcionar, um louvor não vai tocar o meu coração, uma mensagem vai me confrontar ao invés de me encorajar. E quando isso acontecer, nós precisamos orar para que nós descobramos a razão pela qual nós continuamos aqui. Nunca foi nenhuma dessas coisas. O motivo de nós continuarmos neste lugar, o motivo de você continuar dobrando seus joelhos na tua casa, intercedendo pelos teus inimigos, o motivo de você continuar encontrando alegria na dificuldade e na doença, não são as circunstâncias, porque vocês encontraram em Cristo aquilo que ninguém mais podia oferecer para vocês. Quando Cristo se torna o pão da vida, você deixa de viver procurando migalhas em outras mesas. Quem descobriu o pão já não vive correndo atrás de migalhas, já não vive correndo atrás de aprovação, já não vive correndo atrás de emoção, de relacionamentos, de promessas. Quem encontrou o pão da vida permanece porque encontrou a pessoa e não um ambiente favorável e agradável. Amém? Amém. Amém. Vamos abrir Deuteronômio 4:9, aqui é um conselho muito forte de Moisés para o povo de Israel. Tão somente guarda-te a ti mesmo. Guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. É Moisés dizendo: ei, vocês, diante de tudo que vocês passaram, de tudo aquilo que vocês viram e ouviram, não se esqueçam de quem Deus é. Não se esqueçam do que Deus fez, de onde Deus tirou você, das vezes que Deus guardou vocês, das vezes que Deus supriu vocês, das vezes que Deus sustentou vocês, das vezes que Deus alegrou vocês. Conte a todos. Não perca tempo falando de pessoas, não perca tempo falando de problemas, não perca tempo falando de governo. Lembre-se de tudo que vocês viram e ouviram. Paulo e Silas fizeram o mesmo quando disseram para eles: vocês têm que parar de falar do vosso Deus. Eles foram presos e ameaçados de morte, porque eles disseram exatamente isso. Depois de tudo que vimos e ouvimos, nós não podemos nos calar.
Amém? Depois de tudo que vocês viram e ouviram, não tem como buscar outra água, não tem como buscar outro alimento. Só tem alegria da salvação quem tem sede e fome. Não tem como desejar outra água. Gente, nós temos água, tendo água limpa em casa, quem é que vai beber água de esgoto? Quem é que vai beber uma poça suja na rua? Quem? Ninguém. Você tendo pão fresco na tua casa, você vai catar um pão duro que você encontrou no meio da rua? Não vai. Depois do que vos foi apresentado, depois de Cristo vos chamar a cear no banquete, a sentar na mesa dele, a ser chamado de filho, que outra mesa você desejaria sentar? Que outra água você desejaria beber? Fale para os seus filhos de tudo que vocês viram e ouviram. Fale para os seus amigos de tudo que vocês viram e ouviram. A nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. O coração só enche com aquilo que domina a nossa mente. Então encha a sua mente dele. Pense nele. Fale com ele. Fale dele. Todos nós temos fome de algo. Para de disfarçar a tua sede com sumo, com chá, com refrigerante, com álcool. Pare de buscar alimento na fofoca, na murmuração, na vingança, no orgulho, no governo, no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos. Depois do que nós vimos e ouvimos, não dá para beber mais outra água. Não dá para comer outro pão. Depois do que nós vimos e ouvimos, não dá para trocar amanhã pela amizade ou pela presença. Não dá para, depois do que nós vimos e ouvimos, não dá para falar de pessoas ao invés de falarmos de Deus. Depois do que nós vimos e nos ouvimos, nós não podemos nos calar. Nós cantamos isso aqui, domingo após domingo. Não iremos calar, porque nós sabemos quem Ele é. Nós não iremos nos calar depois daquilo que nós vimos e ouvimos. Este é meu convite para você, amém?